Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, em segurança. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da evangelização, mas antes vamos mentalizar em Deus, em Jesus e agradecer pelas nossas vidas, pedir para que nós estejamos sempre seguros, com saúde, com pessoas que nos amam ao nosso redor. Momento da gente pedir por aquelas nossas aflições, os nossos medos, e que eles nos permitam fazer o melhor uso dos nossos estudos e que a gente possa continuar com essa conexão, mesmo que virtual, que tem nos auxiliado tanto. Graças a Deus. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar o capítulo 2, que se intitula Meu Reino Não É Deste Mundo. Esse momento, essa frase, foi dita por Jesus quando ele era interrogado por Pôncio Pilatos. Então eu quero explicar para vocês mais ou menos o cenário. Jesus havia sido capturado depois da última ceia e ele foi levado ao Sinédrio, que era o tribunal judeu da época. E ele foi julgado e condenado. Mas os judeus não tinham autorização para executar ninguém. Por isso eles levaram Jesus até Pôncio Pilatos, que era o governador de Jerusalém na época, e eles queriam fazer valer a pena que eles haviam dado a Jesus. Pilatos não entendia muito bem aquelas questões, não sabia por que eles queriam tanto a execução de Jesus, e começa a interrogar para compreender qual teria sido o crime que ele cometeu. E já tinha ouvido falar de Jesus e o questiona: você é o rei dos judeus? E Jesus, muito tranquilo, responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E ele insiste, perguntando: és, pois, rei? E Jesus esclarece: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Dessa conversa, a gente pode tirar algumas interpretações e algumas respostas, porque a gente precisa, óbvio, contextualizar cada palavra de Jesus. A gente não pode pegar nenhuma lição dele separada. Nós precisamos colocar ela em conjunto com todas as lições que ele deu ao longo da passagem dele no planeta Terra. Eu acho que a primeira e mais visível para a gente que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo é: meu reino não é deste mundo. Ele está falando do plano espiritual. Mas nós temos que também entender o momento em que isso foi dito. Naquela época, o povo ainda tinha uma dificuldade muito grande para compreender sobre a vida futura, para compreender bênçãos divinas que não fossem materiais. Para eles, Deus abençoava com vitórias sobre seus inimigos, com grandes fortunas, ou então, quando ele estava muito irado com o povo, trazia uma praga ou muitas chuvas que devastavam as lavouras, enfim, doenças. Então, eles se viam muito distantes da divindade. Eles se viam muito distantes do anjo, que para eles era uma divindade muito próxima de Deus, que eles nunca alcançariam. Eles não conseguiam compreender que um dia, na caminhada evolutiva deles, eles alcançariam o patamar do anjo, Então, o rei dos judeus era uma idealização muito material. Tinha a ver com ter exércitos, ter fortuna, ter poder, ter influência, e não com o que realmente significava o mensageiro de Deus, que era a verdadeira
fortuna, a verdadeira riqueza, o conhecimento do amor divino, o conhecimento das leis divinas e a aplicação disso no dia a dia. Porque não basta a gente conhecer, né? A gente tem que aplicar. E era o que Jesus fazia no dia a dia dele. Ele colocava as leis em prática, ele amava o próximo, ele cuidava do próximo, ele era cuidadoso, ele era caridoso, ele era piedoso, ele tinha empatia, ele sabia se colocar no lugar do outro e ele tinha fé em Deus, no Pai, que estava sempre disposto a nos auxiliar. Então, sim, a resposta dele foi indireta. Sim, sou o rei, mas não deste mundo. Aqui ainda não é o meu reino, porque aqui ainda é um planeta em evolução, um planeta de provas e expiações, e vocês ainda estão aqui para aprender, para evoluir. E ainda existe muita dor, sim, mas toda essa dor tem um propósito. E qual seria o propósito dessa dor? O propósito é alcançar a evolução espiritual a ponto da gente tocar, né, chegar no reino dos céus prometido por Deus e por Jesus, que é essa constante evolução espiritual para a gente alcançar planetas perfeitos, planetas de felicidade, que a gente só chega através dessa caminhada evolutiva. E aí, eu gosto muito desse segundo trecho da resposta de Jesus, porque Pilatos insiste, né? E aí ele fala, você diz que eu sou rei, mas eu não vim a essa terra a não ser para dar testemunho da verdade. E aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E qual é a verdade? A verdade é da vida eterna. É do amor supremo de Deus por nós, é que Ele nos criou para nós sermos bons e apesar das nossas tendências, Ele nos dá infinitas oportunidades de nos melhorar. E aí eu queria trazer para vocês, contextualizar isso. Eu trouxe então o livro Boa Nova, que ele traz diversos momentos de Jesus até a crucificação e um pouco depois. E ele no capítulo 25 fala da última ceia, que são os momentos antes de Jesus ser capturado, e ele fala para os discípulos: é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Então vamos lá, porque a gente já tinha até falado, né? É muito difícil para o povo daquela época compreender bênção divina que não fosse material. E Jesus precisava tentar mudar essa chave, virar essa chave nas pessoas, porque o reinado dele não era de posses e riquezas e guerreiros e exércitos. O reinado dele era de amor, de conhecimento, de sabedoria, de evolução. E aí ele continua. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos. Os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo. Naquela época, se valorizava o grande guerreiro, aquele que dominava, aquele que escravizava o maior número de povos, aquele que tinha maiores riquezas. E se humilhava a pessoa que caía na desgraça, que tinha uma doença muito grave, ou que ficava pobre e que estava à margem da sociedade. Isso acontece ainda hoje, né? Muito, a gente vê isso no nosso dia a dia. E era isso que Jesus queria mostrar que não existia. Porque a grande humilhação que a gente entende no nosso mundo terreno é uma grande provação, mas também é uma depuração do espírito no caminho dele para ele alcançar a evolução. Muitas vezes o cara que é
o mais humilhado no nosso momento, no nosso planeta, é o mais evoluído espiritualmente dentre nós. Cumprindo um sagrado dever de amor como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. O plano espiritual, a vida futura, os planetas evoluídos que a gente vai ainda alcançar. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens que triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, o que eu falei para vocês no início, não dá para a gente pegar uma lição de Jesus isolada, a gente precisa estudar todas as lições dele e contextualizar. Uma palavra isolada de qualquer pessoa pode ser tirada de contexto. Um trabalho de vida não pode. Jesus mostrou, durante a sua passagem na Terra, que toda a vida dele, todo o exercício dele de sacrifício, de caridade, de empatia, de amor, era com um objetivo: saudar e reverenciar o amor de Deus. E que apenas diante da humildade e do amor é que a gente alcançaria esse mundo melhor, essa terra prometida de verdade e paz. Que essa terra prometida de verdade e paz não era material, mas espiritual. É uma recompensa que transcende o que a gente tem no nosso planeta. Que isso aqui é uma passagem. E que todas essas dores e sacrifícios são passageiros e que nos servem ao nosso propósito evolutivo. Então, quando Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? Ele fala: eu sou rei sim, mas não daqui. Porque aqui ainda não é a terra prometida, ainda não é o reino prometido de paz e amor. Mas eu sou rei. Só que nesse mundo eu só vim dar testemunho da verdade. E só quem escuta a minha voz verdadeira, quem consegue entender o meu intuito, é aquele que pertence à verdade. Aqueles que ainda o julgavam, que ainda o viam como um obstáculo, não podiam ouvir sua voz, porque eles não queriam ouvir a verdade de Deus. Eles ainda estavam presos nas bênçãos materiais. Então, gente, para encerrar o nosso estudo de hoje do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que a lição que a gente tem que trazer do meu reino não é deste mundo, é que o nosso também não. O nosso reino também não é deste mundo. Nós estamos vivendo neste planeta os nossos sacrifícios e as nossas dores, porque a gente precisa. Mas o reino que Deus quer pra gente é de amor e paz. Só que a gente só chega lá através do sacrifício, como Jesus nos ensinou. Que se sacrificou sem reclamar, tranquilo, porque a fé dele era inabalável. O reino dele não era neste mundo. E nem o nosso. Nós estamos ainda, caminhando. Estamos aqui hoje. Amanhã podemos estar num outro planeta melhor. Se nós aceitarmos a verdade e ouvirmos a voz de Jesus. E não dermos tanta atenção às bênçãos materiais. Riqueza é muito legal, proporciona conforto, proporciona oportunidades legais pra gente, para aqueles que a gente ama. Mas não é tudo. Não é tudo. E a riqueza sem a moral não é nada. Então eu quero encerrar aqui com outro trecho do Boa Nova, também do capítulo 25, que é a última ceia, em que Jesus, dando os últimos ensinamentos aos seus discípulos, fala: imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, deste planeta. Mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa.
O que ele quis dizer é que ele tem outras pessoas de quem ele é responsável e que não estão nesse planeta, não estavam aqui, mas que o reino prometido esperava por todos. O plano espiritual estaria aberto para quando fosse o momento da chegada. E os outros planetas mais evoluídos também estarão de braços abertos quando for o momento da nossa chegada. Basta que a gente esteja aberto para a verdade e para ouvir a voz de Jesus no nosso coração. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que eu não tenha falado muita besteira. Quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês e como se estivéssemos na Casa do Caminho presencialmente, vamos encerrar com uma prece. Graças a Deus, graças a Jesus, muito obrigada pela oportunidade da gente continuar se conectando. Muito obrigada por esse estudo, pelos ensinamentos, pela presença de Jesus no nosso planeta, pelo amor de Deus, pela nossa saúde, pela nossa segurança, pela nossa família, pela nossa presença nesse planeta e pelas oportunidades que isso nos dá, nossas oportunidades de evoluir. Fiquem com Deus.